Olá a todos e bem-vindo à segunda aula do curso de Primeiros Passos com Java. Meu nome é Guilherme Alves, eu sou do programa Dev e hoje vamos abordar o assunto variáveis, constantes, tipos e operadores. Lembrando que o vídeo da aula anterior também está aqui no canal e na aula passada nós vimos a parte mais básica de história do Java, criamos um projeto, instalação, configuração e agora, dando continuidade, nós vamos ver variáveis, constantes, tipos e operadores. Se por acaso esse vídeo ficar muito longo por causa do conteúdo, aí eu divido ele em duas partes, mas a ideia principal é fazer um vídeo só contemplando todos esses tópicos. Agora vamos ver variáveis. Dentro da linguagem Java ou de qualquer outra linguagem, variáveis nada mais são do que um recurso onde nós podemos guardar um determinado valor e esse valor pode ser mutável. Então aqui nós temos um exemplo bem básico, onde nós temos uma variável com nome e número, o valor dela atribuído e na linha de baixo o valor dela muda. Então, variáveis, seja no Java ou seja em qualquer outra linguagem de programação, geralmente são isso. São nada mais são do que recursos onde você consegue criar e atribuir valores e posteriormente pode alterá-los. Agora nós vamos entender como que podemos criar variáveis no Java, porque aqui nós temos algo como int, número, igual, ponto e vírgula, e a gente vai entender um pouquinho o que isso significa. Então, essa é a estrutura básica de uma variável, onde nós temos que declarar o seu tipo, nesse caso é int. Ainda aqui nessa aula nós vamos entender o que são os tipos. Você tem um nome, toda variável pode ter um nome, e ela não necessita estar em letra minúscula, isso é uma convenção da linguagem, uma boa prática. O operador de igual, que é o operador de atribuição, então essa variável que se chama número está recebendo algum valor, e o valor dela, que nesse caso é 2. E o ponto e vírgula, porque no Java nós precisamos, né, de ponto e vírgula a cada instrução. E aí vale ressaltar um ponto muito importante da linguagem, que é que a linguagem Java ela é fortemente tipada. O que isso significa? Significa que toda variável, toda constante, todo método, tudo no Java é de um tipo. As classes são de tipo object no final, né? Mais à frente nós vamos entender o que isso quer dizer. As variáveis podem ser do tipo de classes, podem ser tipos, como nesse caso é um tipo primitivo, que é int, que representa um inteiro, um número, e as constantes também podem ser da mesma forma. O ponto aqui é entender que dentro da linguagem Java, tudo tem um tipo. O que isso significa? Significa que uma variável, depois que ela nasce, né, por assim dizer, depois que ela é criada, sendo daquele tipo, ela não vai poder mudar. E aqui, então, eu vou declarar uma variável para a gente entender um pouco mais o que isso significa. Então, usando aquele mesmo exemplo, eu vou criar uma variável aqui, int, com nome de número, vou atribuir para ela um valor, e agora, nesse momento, essa variável tem o valor do número 1. Ela é do tipo inteiro e tem o valor do número 1. Porém, variáveis, como eu disse, elas são mutáveis. Então, nada impede, em algum momento do código, em algum ponto, essa variável mudar. Então, ela nasceu com o valor de número 1 e agora ela tem o valor de número 2. Porém, a partir do Java 9, nós temos uma nova forma de declarar variáveis, onde você como desenvolvedor não precisa mais dizer o tipo explicitamente. Porém, esse tipo ele ainda existe por debaixo dos panos. Então, criou-se essa palavra reservada var, de variable, variável no nosso caso em português, e nós conseguimos usar do mesmo jeito que nós usávamos da outra forma que foi mostrado. Porém, mesmo assim, essa variável número, ela ainda é fortemente tipada. Então, voltando aqui para o código, digamos que ao invés de eu declarar ela como sendo um int, eu declare ela como sendo um var. Ok, nada de novo até aqui, ela nasceu com o valor de número 1 e mais abaixo eu alterei ela para o valor de número 2, mas eu não disse exatamente qual que é o tipo dela. Porém, como no Java tudo é fortemente tipado, por debaixo dos panos, o compilador sabe que se trata de um inteiro, se trata de um número. Se eu tentar mudar o tipo dela para um tipo textual e adicionar um texto, essa é a forma que nós fazemos textos no Java. Abrimos aspas duplas, o texto e fechamos aspas. O próprio compilador já reclama. Se você colocar a seta do mouse, ele já diz até qual que é o erro. Que ele necessita que seja um tipo int,
porém nós passamos um tipo string, um tipo texto para ele. Então, ainda assim, mantemos a linguagem como sendo fortemente tipada. Agora vamos falar sobre constantes. E como nós acabamos de ver, nós já aprendemos a criar uma variável. Porém, existem situações onde nós não queremos criar um valor que pode ser alterado. Então, nós temos aqui o número π, representado na linguagem Java, e o número π realmente é um número que ele não pode sofrer alterações. Pense você, como pessoa desenvolvedora, se você estiver em algum projeto que utilize o número π, e se esse valor for alterado, o problema que isso não pode ocasionar. Então, pensando nisso, existe a ideia de constantes, que são valores que depois que eles forem criados uma vez, eles não poderão mais ser alterados. Podemos ver aqui que criar uma variável foi muito simples. Nós só definimos o tipo, o nome e um valor. Porém, uma constante, ela tem uma sintaxe um pouco maior. Talvez assuste um pouco o tamanho da sintaxe de uma constante. Porém, não é nada muito complicado e a gente vai bater ponto a ponto para entender exatamente o que significa toda essa semântica de uma constante. Então, de volta ao código, vamos criar a nossa primeira constante. Então, vamos criar ela como static final, o seu tipo, que agora é double, já vamos explicar o que isso significa, o nome dela e o seu valor. E aí eu não vou colocar aqui o valor inteiro de π, porque a gente quer só explicar o que é uma constante aqui. A primeira coisa que nós notamos é essa palavra static. E o que ela significa, o que quer dizer exatamente algo que é static. Static no Java significa que esse atributo, esse valor, seja o que for, ou esse método, ele não pertence a uma instância, e sim à classe onde ela foi declarada. Pode parecer um pouco estranho para quem, principalmente para quem não sabe ainda o que significa classe e instância. Mas por enquanto eu não vou entrar muito nesse ponto, porque quando entrarmos em orientação a objetos isso vai ficar bem mais claro. Mas tenha em mente que uma constante ela não precisaria ser definida como estática. Se ela fosse definida só como final e o seu tipo, o seu nome, o seu valor, ela iria funcionar. Porém, ela iria funcionar dentro da classe main, e se eu precisasse usar essa constante em outras classes, eu teria que ter um objeto de main instanciado. Então, como isso já é um assunto mais voltado à orientação a objetos, eu não vou me adentrar. Basta você saber que, na maioria das vezes, você vai encontrar constantes criadas como estática, porque nós não queremos que essa constante viva somente na instância dessa classe. Nós queremos usar constantes em qualquer lugar do nosso código, em qualquer lugar do nosso projeto. O outro ponto aqui é que nós definimos a palavra final. E essa palavra em si é o que vai tornar a constante realmente como um valor que não vai poder ser alterado. Porque final é uma palavra que aponta na linguagem Java para a gente que esse valor não pode ser mais alterado depois que ele foi criado. Então a variável chamada π acabou de receber o valor 3.14. Como ela é final, ela não pode mais mudar. Se eu vier aqui, usar o π e colocar outro valor para ela não compila e volta um erro, falando que não pode atribuir um valor para uma variável final, nesse caso a π. Então, a final realmente é o que torna a variável, né, entre aspas, como uma constante. Então, agora nós temos aqui a nossa constante. Você pode ter reparado que a palavra π está em maiúsculo. Isso é uma convenção do Java, onde toda constante sempre está em caixa alta, sempre está em letra maiúscula. É uma convenção até mesmo para indicar ao desenvolvedor, a pessoa que estiver desenvolvendo, que aquela é uma constante. Se por acaso precisássemos ter uma constante com um nome composto, nós usaríamos o underline para fazer a separação entre elas. Então, no caso, se fosse número π, o nome dessa constante, usaríamos o underline e ela funcionaria sem problema, não tem nenhum problema em colocar underline. Bom, é isso. Sobre constantes também, demos uma passada rápida, não tem muito assunto para se discutir sobre constantes, e é isso. Agora vamos entrar num assunto muito importante, que são os tipos. E na linguagem Java, nós temos pelo menos dois grupos de tipos muito importantes, onde nós temos os grupos dos tipos primitivos e os grupos dos tipos não primitivos. Os tipos não primitivos são as classes. A resposta mais simples que eu poderia dar aqui é essa. As classes são os tipos não primitivos da linguagem. Então, quando nós temos até mesmo no nosso código essa classe com o nome de main, ela é de um tipo. E qual que é o tipo de uma classe? O tipo de uma classe é o tipo object, que é a mais alto nível de hierarquia dentro da linguagem Java. Nós vamos entrar também nesse assunto quando entrarmos em orientação a objeto, mas basicamente é isso. Tipos não primitivos são objetos.
E nós temos também os tipos primitivos da linguagem, que é um ponto extremamente controverso entre as pessoas que discutem a linguagem, pois, por conta de termos tipos primitivos, não pode-se dizer que a linguagem Java é uma linguagem 100% orientada a objetos, porque os tipos primitivos são valores diretamente alocados em memória. Então, quando você viu anteriormente na declaração de uma variável, na declaração de uma constante, onde nós tínhamos o double, nós tínhamos o int, aquilo eram tipos primitivos. Então, nós não temos um objeto int com letra minúscula e um double com letra minúscula. O que é feito na linguagem, quando nós criamos variáveis desses tipos, é uma alocação direta na memória. Então, não é criado um objeto, não é criado uma classe, não é criado nada. Nós vamos ver mais para frente as classes que empacotam isso. Existem classes no Java que empacotam todos os tipos primitivos, tanto int, double e os outros que nós vamos ver aqui. Mas saiba que nós também podemos usar o tipo primitivo diretamente. E quando nós fazemos isso, nós criamos um valor diretamente na memória. Mas voltando então aqui ao assunto de tipos primitivos, nós temos esses tipos primitivos aqui na tabela. Nós temos os tipos primitivos do tipo inteiro, numérico, do tipo numérico também, mas de ponto flutuante, os tipos primitivos do tipo caractere, que formam textos, mas nesse caso ele é a representação de como se fosse uma única letra. Eu digo como se fosse uma letra porque existem outros caracteres que não são apenas letras, mas para fixar a ideia na mente, o exemplo serve. E nós temos os tipos booleanos. Então, passando ponto a ponto aqui de uma forma bem rápida, os tipos primitivos de tipo inteiro, nós temos o byte, short, int e long. E cada um deles tem a capacidade de quantos dados vão caber, por assim dizer, dentro de cada um desse tipo. Sendo, nesse caso, o byte o menor e o long o maior. Nós também temos aqui do lado direito os exemplos de como podemos trabalhar com esses tipos e essas variáveis na linguagem. Essa do tipo int nós já vimos, onde nós definimos o tipo como tipo int, tudo em letra minúscula, o nome da variável e o seu valor. O long é a mesma coisa, sendo que o long é de 64 bits, então o valor, a capacidade que ele aguenta é muito maior do que a de um inteiro. Nós temos os tipos numéricos de ponto flutuante, temos o float e o double, sendo que é a mesma lógica aplicada. Para o float, nós temos o tamanho de 32 bits, para o double, o tamanho de 64 bits. O que varia também é a capacidade numérica de cada um deles, números muito grandes que eu não sei nem dizer qual que é o tamanho desse número. E também aqui nós temos o exemplo de como criarmos variáveis desse jeito. O float, tudo em letra minúscula, o nome da nossa variável, e como eles são de ponto numérico, se não passarmos o ponto, ele entende que nós estamos trabalhando com outro tipo, então nós temos que indicar, então nós indicamos tanto com um ponto quanto com um F no final do número, para dizer que é um float, e o double também nós definimos como double, tudo em letra minúscula, o nome da variável, e o valor com ponto, ele já entende que é um double, ou então podemos também colocar um D no final e ele também vai entender que é um double. O tipo caractere, que é chamado de char, onde nós também temos o tamanho dele de 16 bits, ele agrega por assim dizer, todas as letras, mas também tem outros valores, outros caracteres que ele agrega, e nós podemos usar tanto a aspa simples e um valor de um caractere, quanto o seu valor numérico. São as duas formas que nós conseguimos trabalhar. E o tipo booleano, que é o tipo da lógica booleana, onde nós temos o menor dos tipos primitivos, onde temos o tamanho apenas de um bit, mas porque também ele só carrega dentro dele dois valores. Ou ele é false ou ele é true. No C, nas linguagens mais antigas, era o valor 0 ou o valor 1. No Java, nós já temos a representação do false e do true. E para declararmos variáveis do tipo booleano, também tudo em minúsculo, boolean, o nome e aí o seu valor. Vai ser false ou true. Ok? Acabamos de passar pelos tipos primitivos e agora vamos entrar em operadores.
O primeiro operador que vamos ver é o operador aritmético, onde nós conseguimos fazer todas as 4 operações fundamentais, seja adição, subtração, multiplicação e divisão. Conseguimos também fazer a operação de módulo, que é a operação onde nós capturamos e trabalhamos com o resto de uma divisão, e o módulo é o operador que captura esse valor, representado pela porcentagem. Mas voltando aqui no começo da tabela, então temos a adição, é o operador mais, subtração com sinal de menos, multiplicação, nós temos o asterisco para representar uma multiplicação, divisão, nós usamos a barra, o módulo que eu já havia passado antes é o operador de porcentagem, e temos 2 operadores aqui que podem ser novos, que é o operador de incremento e o operador de decremento. Mas entrando aqui no operador de incremento, nós podemos fazê-lo de 2 maneiras, onde nós temos o valor e adicionamos mais, ou onde temos o mais e adicionamos o valor. Isso é o que nós chamamos de pós-incremento, quando nós temos o mais após o valor, e pré-incremento, quando nós temos o valor, quando nós temos o mais antes do valor. Mas basicamente o que ele faz? Ele incrementa o valor daquela variável em 1. Então, se o x aqui vale 0, quando ele passar quando nós adicionarmos esse mais, ele vai valer 1, e o mesmo vale para esse lado daqui. A diferença é em que momento isso vai acontecer. Quando entrarmos em laços de repetição, em laços for, while, do while, fica um pouco mais fácil de entender. Mas, por enquanto, basta entender que ele vai pegar o valor dessa variável e vai incrementar em 1. E o decremento é o oposto. O decremento é o sinal de 2 menos. Aqui ele ficou cortado e parece que é um traço grande, mas são 2 sinais de menos, um do lado do outro. E a mesma lógica que temos para o operador de incremento, onde nós temos o pós-decremento, com o valor de menos após a variável x, e o pré-decremento, onde nós temos o valor de menos antes da variável x. E aí ele vai fazer a mesma coisa, ele vai decrementar em 1 o valor que está em x. Se x vale 1, a partir desse momento vai valer 0, e assim continua. O segundo operador é o operador de atribuição, que nós já vimos, pelo menos o primeiro, quando nós criamos variáveis, mas existem outros e nós vamos vê-los também. O primeiro operador que temos é o sinal de igual. O sinal de igual na matemática, ele é diferente do sinal de igual das linguagens de programação, pelo menos em sua maioria. Onde nas linguagens de programação, seja no Java, seja em outras, você não está dizendo que o x é igual a 5. Nós estamos dizendo aqui que o valor 5 está sendo atribuído a x. Então, nesse momento, se x tivesse qualquer outro valor, aquele valor seria descartado e aí o valor 5 seria colocado no valor de x. Então, nós temos aqui a descrição, né? Atribui o valor 5 para a variável x. O segundo operador que nós temos é o operador de mais igual. O operador de mais igual, diferente do operador de atribuição, onde o operador de atribuição retira o valor que estava antes e adiciona um novo, no caso do operador mais igual, ele adiciona um valor para a variável. Então, digamos que a variável x aqui valesse 0 ou valesse 5. Vamos pensar que x valesse 5 já, como a gente colocou aqui em cima. Nesse momento, quando nós colocamos mais igual, nós não estamos trocando o valor de 5. Nós estamos somando ao que já tinha. Então, se já valia 5, adicionou 5, agora o x vai valer 10. É a mesma coisa de nós fazermos x é igual a x mais 5. Seria a mesma coisa de você reatribuir ao valor de x o valor dele mesmo mais 5. Mas nós temos essa outra forma de expressão que é um pouco mais curta que a linguagem permite. O terceiro operador é o operador de menos igual, que é a mesma lógica do operador de mais igual, só que com subtrações ao invés de adição, onde nós reatribuímos o valor de x menos 5. Então, se x valesse 10, porque ele foi incrementado aqui no valor de 5, agora que ele voltaria a ser 5, porque é a mesma coisa de você pegar o valor de x menos o valor de 5 e reatribuir a variável x. O quarto é o asterisco igual, que é a reatribuição de multiplicação, onde nós temos dessa forma x asterisco igual a 5, e aí teríamos a mesma lógica. O valor de x vezes 5 sendo reatribuído para a variável,
A mesma coisa para o operador de divisão com reatribuição, onde nós estamos fazendo uma divisão do valor que x tem por 5 e reatribuindo a ele. E a mesma coisa no operador de módulo com reatribuição. Ele vai fazer uma divisão, vai pegar o valor do resto dessa divisão e vai atribuir ao x. Então, nós temos o x módulo de 5, essa conta vai retornar algum valor e esse valor vai ser reatribuído à variável x, e nós temos essa forma mais simplificada de atribuir os valores. Mas aqui entra uma ressalva. Tanto você fazer dessa primeira forma como você fazer dessa segunda forma, vai ter o mesmo resultado. A única diferença realmente é na sintaxe. A sintaxe aqui foi pensada em ajudar o programador a não escrever tanto código. Entende-se que você criar códigos desse jeito, onde x igual x, e você fica repetindo o mesmo nome da variável, pode ser confuso, pode gerar alguns erros, e pode gerar alguns erros de interpretação até de código. Então, pensando nisso, criou-se essa sintaxe. O outro operador que nós temos na linguagem Java são os operadores de comparação. Então, eles comparam valores e verificam se valores são iguais, se não são iguais, se são maiores, se são menores, e são muito úteis dentro da linguagem. Então, o primeiro que nós vamos ver é o operador de igualdade. Ele é representado pelos dois sinais de igual. E ao contrário do que é o operador de atribuição, onde um sinal de igual você está atribuindo um valor para a variável, no operador de igual você está comparando valores. Então, aqui nós estamos comparando se o valor de x é igual ao valor de y. O segundo operador é o operador de não igualdade. Então, temos o operador de igualdade, que é um igual, e verifica se dois valores são iguais. E o de não igualdade, que é uma exclamação igual, verifica se eles não são iguais. Então, ele verifica se o valor de x não é igual ao valor de y. O próximo operador que nós temos é o operador de maior que é uma setinha, e ele vai verificar a expressão matemática se o valor de x é maior do que o valor de y. A mesma coisa serve para o operador de menor que vai verificar se o valor de x é menor que o de y. E temos o operador de maior igual e menor igual, que também fazem a mesma lógica, porém verificando se eles são, se aqui é maior ou igual, se x é maior ou igual a y, ou se x é menor ou igual a y. Antes da gente começar a entender e entrar no assunto de operador lógico, vale a gente entender um pouco o que é a tabela verdade, que é um dispositivo utilizado no estudo da lógica matemática. Com essa tabela, é possível a gente definir um valor lógico de algo, né, de uma proposição, verificar se uma sentença se ela é verdadeira ou se ela não é verdadeira. Então, aqui analisando a tabela verdade, nós temos pelo menos eu coloquei aqui os três principais conectivos que a gente usa. Existem outros, mas esses são os que nós vamos usar em pelo menos 90% dos casos. Onde nós temos a operação de negação, que é o não, e na tabela verdade nós representamos pelo símbolo de til. Nós temos o e, que representamos pelo sinal circunflexo, e nós temos o ou, que aqui é como se esse sinal que parece um V. E a operação lógica deles, nós temos a negação, a conjunção e a disjunção. Então, o valor lógico de não ele vai ser falso quando a proposição for verdadeira, ou vice-versa. O e, que é a conjunção, será verdadeiro quando todas as proposições forem verdadeiras. E o ou vai ser verdadeiro se pelo menos uma das proposições forem verdadeiras. Eu sei que pode parecer meio confuso ou meio estranho, mas é muito importante a gente entender essa parte. E quando você entender ela de verdade, ela fica natural. Então, nós temos aqui a tabela verdade, e aí nós temos os valores possíveis que P pode ter, entre verdadeiro e falso, os valores possíveis de Q entre verdadeiro e falso, e os resultados dessas operações lógicas, sendo na disjunção, na conjunção e na negação. Então, nós vemos que na conjunção, que é o sinal é o acento circunflexo, ele diz que só vai ser verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras. Então, só vai ser verdade aqui nessa tabela, nessa coluna dessa tabela, se as duas operações forem verdadeiras. Então, nós vemos aqui nessa coluna de conjunção que o valor só vai ser verdadeiro se os dois valores forem verdadeiros.
Então vamos trazer isso para um exemplo um pouco mais do dia a dia. Meu nome é Guilherme e eu sou desenvolvedor. Então, nesse caso, a primeira condição é verdadeira, meu nome é Guilherme e eu sou desenvolvedor. Então é verdade. Se eu colocar aqui, meu nome é Guilherme e eu não sou brasileiro. Isso aqui é falso, eu sou brasileiro, então aqui daria falso. E aí a lógica se aplica. Se a primeira condição for falsa e a segunda verdadeira, também na conjunção será falso. Se as duas forem falsas, se eu falar meu nome é João e eu não sou desenvolvedor, as duas sendo falso com falso, dá falso. Então, isso na conjunção. Na disjunção, se uma das condições forem verdadeira, ela já será validada como verdadeira. Então, se eu falar aqui que meu nome é Guilherme ou meu nome é João, é verdade. Uma das duas são verdade. Não importa qual, mesmo as duas sendo verdadeiras, vai continuar dando verdadeiro. Se eu falar aqui que meu nome é Guilherme e eu não sou desenvolvedor, está dando verdadeiro, porque uma das duas é verdadeiro, Guilherme. Se eu falar que meu nome é João e eu sou desenvolvedor, vai continuar sendo verdadeiro, mesmo uma delas sendo falsa. Se eu falar meu nome é João e eu não sou desenvolvedor, aí vai dar falso. Se as duas forem falsas, a condição será falsa. Se pelo menos uma das condições forem verdadeiras, o resultado é verdadeiro. E aqui nós temos a condição de negação pelo operador till, que aí ele nega, ele inverte o valor. Se eu falar meu nome é Guilherme e negar, eu vou estar negando isso, então meu nome não é Guilherme. Se eu falar meu nome não é Guilherme, ele vai negar a negação, né, por assim dizer, e aí vai ser verdadeiro. Sim, meu nome é Guilherme. Eu sei que pode parecer um pouco complicado essa questão, mas é muito importante a gente entender a tabela verdade, porque ela é muito usada, porque ela faz parte da lógica booleana. A gente já viu as variáveis até do tipo primitivo, do tipo boolean, e elas são usadas aqui. Essa questão de verdadeiro, falso, é o que a gente viu como true ou false. Então elas são bastante usadas. Agora a gente precisa trazer isso para a linguagem Java. O que vai mudar, então, são os símbolos. Nós não vamos usar o acento circunflexo, não vamos usar esse símbolo que parece um V, não vamos usar o acento til, nós vamos usar sinais que a própria linguagem Java compreende. Então, muda os símbolos, onde nós temos a conjunção representada pelo E comercial, nós temos a disjunção, que nós chamamos de OU e representamos pelo símbolo de pipe, e nós temos a negação, que nós usamos o sinal de exclamação. Então, dentro da linguagem, como que nós trabalhamos com a tabela verdade? Então, olhando para o exemplo, nós temos a primeira condição, onde 1 menor que 2 e 2 maior que 1. Isso vai devolver para a gente um true, que como a gente viu lá na tabela verdade, verdade com verdade é verdade. E isso sempre vai devolver para a gente uma variável do tipo boolean, do tipo booleano. E agora aqui no segundo exemplo, nós temos a seguinte operação. 1 é igual a 2 e 2 é maior que 1. Nós temos a primeira condição sendo falsa e a segunda sendo verdadeira. Só que como nós estamos usando o e, então nós vamos ter um retorno aqui como falso, porque 1 não é maior do que 2. Então essa primeira condição é falsa, a segunda é verdadeira, vai devolver falso para a gente. No próximo exemplo, usando agora o ou, nós temos 1 é maior que 2 ou, usando o pipe, 1 é menor que 2. E nós vamos ter um verdadeiro. Porque mesmo que uma das expressões seja falsa, a segunda sendo verdadeira, quando nós estamos usando o ou, a disjunção, e aí vale um adendo, nós dificilmente usamos pelo nome disjunção, conjunção, nós usamos realmente pelo nome e ou. Então, quando nós fazemos uma condição onde uma é falsa ou a outra é verdadeira, vai dar verdade. E no próximo exemplo, nós temos uma condição onde as duas vão dar falso, que 1 maior que 2 ou 2 maior que 3. Aí, nesse caso, falso ou falso vai devolver falso. E aqui nós temos a negação, onde se nós não tivéssemos a exclamação e fizéssemos só essa validação de igualdade, onde 1 igual a 1, ele voltaria um true para a gente, voltaria uma verdade. Mas como nós estamos negando a operação com a exclamação, ele vai voltar para a gente um falso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nós conseguimos concluir, então, essa primeira parte bem introdutória da linguagem Java. Nós não vamos parar por aqui, nós vamos nos aprofundar. Na próxima aula, nós já vamos ver estruturas condicionais, laços de repetições e arrays.
Muito provavelmente em uma ou duas aulas já iremos entrar no módulo de orientação a objetos. Então, ativa as notificações para você ficar sempre atualizado das novidades que estamos lançando. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e muito obrigado e até a próxima.